Obrigado, pastor Álvaro. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Simval, pelo convite. Muito bom chegar aqui e ser recebido de maneira tão carinhosa. Pastor Valmir, obrigado também pelo carinho da recepção. Eu quero convidar você, por gentileza, a ficar de pé junto comigo. Vamos ler do versículo 20 do capítulo 7 de 1 Crônicas, do versículo 20 ao versículo 23 de 1 Crônicas, capítulo 7. Você já encontrou? Diz assim a palavra do nosso Deus: o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho um outro Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido até aqui. Querido Deus e Pai, sabe que de alguma maneira todos nós, ainda que não tenhamos feito um curso para isso, todos nós, irmãos, sabemos que na vida nós precisamos fazer escolhas. Fazer escolhas é uma atitude, é uma necessidade natural. E olha, essas decisões, essas escolhas, elas vão ser a respeito dos assuntos mais variados, desde assuntos simples, como, por exemplo, a roupa que nós vamos usar. É uma decisão simples. Bom, tudo bem que nem para todos, né? Eu não vou dizer que as mulheres têm mais dificuldade com isso, porque alguns homens também têm uma dificuldade enorme, mas de maneira geral, escolher a roupa que vai usar, diga-se de passagem, não é uma decisão complexa. É diferente, por exemplo, de decidir se casar, e o casamento é uma bênção. Os casados digam amém. Amém. Casamento é uma bênção. Já casados, decidirmos quantos filhos vamos querer ter. E olha, há quem queira ter 4, 5, 6, 7 filhos, como há 60, 70 anos. As pessoas decidiam ter uma família muito grande, muito extensa. É uma boa decisão, mas vejam que há uma diferença enorme entre você decidir a roupa que você vai usar ou decidir a quantidade de filhos que você vai ter no teu casamento. Ou quem sabe, para aqueles que porventura a saúde não permita ter filhos biológicos e decidam então pela adoção. Que decisão nobre, inclusive. Mas convenhamos que não é uma decisão simples. É uma decisão que demanda muita responsabilidade, é uma decisão que demanda muito amor, muita dedicação, diferente da escolha que vamos fazer do set list que queremos ouvir no streaming que nós temos de preferência, ou que vamos ouvir lá no YouTube, ou para os mais antigos, para o disco que nós vamos colocar para tocar na vitrola. Meu Deus, não existe mais vitrola, dica-se de passagem, né? Mas há quem não abandone o vinil, porque a sonoridade do vinil dizem que é inigualável. Mas enfim, fato é, irmãos, que desde coisas simples a coisas complexas, todos nós estaremos o tempo todo diante da necessidade de fazer escolhas. E todas as escolhas que fizermos, elas trarão desdobramentos, elas trarão consequências, e naturalmente, os mais velhos aqui, os mais experientes, já podem concordar comigo que sabemos quais foram as decisões que trouxeram os desdobramentos agradáveis, assim como sabemos também quantas decisões já tomamos para as quais os desdobramentos foram não tão agradáveis assim. Algumas nos fizeram sorrir e celebrar,
outras decisões, se pudéssemos voltar atrás, de tanto que nos fizeram chorar, se pudéssemos voltar atrás, nós escolheríamos diferente. Então veja, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas trarão seus desdobramentos. E se queremos, se desejamos, irmãos, colher frutos bons lá na frente, naturalmente, as sementes que estamos plantando hoje precisam ser sementes de bênção, amém? E eu tenho certeza que, como eu, você também deseja plantar sementes de bênção. Mesmo quando, para plantar sementes de bênção, a gente tem aqui engolir um sapo, quem sabe engolir 2, quem sabe até 3 ou 4. Mas quando entendemos que essa decisão, por mais que esteja nos custando um dano, vai redundar em frutos de bênção lá na frente, vale a pena nós investirmos. Vale a pena investirmos em boas sementes, amém, irmãos? Vale a pena. Vale a pena continuar investindo no casamento, porque o casamento é uma instituição estabelecida por Deus. Vale a pena continuar investindo na educação dos filhos, ainda que eles estejam alcançando a idade em que acham que sabem mais do que nós. Lá em casa nós temos um que acabou de fazer agora, dia 20, 14 anos. É um menino de ouro, sem sombra de dúvida. Mas chegou na fase dos muitos questionamentos. Chegou na fase em que já está com uma altura maior que a do seu pai, o que não é tão difícil assim. E aí dá aquela olhada para o pai assim um pouquinho, sabe? Um olhar assim um pouquinho mais alto, eu fico tentando entender ali. Na verdade, eu estou entendendo porque eu já tive 14 anos e também fui mais alto do que o meu pai. Temos uma de 11 e temos um menininho que agora, dia 31, no dia da Reforma Protestante, quando eu achava, irmãos, que o mês de outubro para mim estava acabando, Deus me deu mais um filho 7 anos atrás. E agora o mês de outubro demora tanto para acabar, porque dia 20 o mais velho faz aniversário. Dia 25, a mãe faz aniversário, essa mulher linda que Deus me deu. E aí no dia 31, o mais novo faz aniversário. E alguém disse para mim lá atrás, olha, pastor Leandro vai nascer no dia do Halloween. Eu falei, nada, vai nascer no dia da Reforma Protestante. Ele veio para reformar a gente. E olha que bênção, que bênção. Então, irmãos, as sementes que estamos plantando hoje, eu posso imaginar, irmãos, o quanto essa igreja, a existência dessa igreja, seja o resultado de boas sementes que foram plantadas lá atrás. Já tive a oportunidade, não sei se o pastor Álvaro vai se lembrar, provavelmente não, mas de ouvi-lo falar um pouco da história aqui da igreja de Queimados. Já tive a oportunidade, já estivemos em muitos retiros juntos. Então, eu me lembro sim dele falar das lutas, das dificuldades, mas também das vitórias. Quantos irmãos estão aqui desde a fundação dessa igreja e continuam sendo alicerce para esse lugar e continuam sendo pessoas de trabalho, pessoas que não se envergonham do evangelho, pessoas que constituíram família aqui nesse lugar. Quem sabe já não tem uma segunda geração que nasceu aqui, que hoje já está se casando, constituindo suas próprias famílias. O que é isso? Senão que lá atrás, o pastor, os seus auxiliares e tantos outros, plantaram sementes de bênção. Por isso estamos aqui hoje, no dia 23 de outubro de 2024, porque alguém lá atrás escolheu plantar boas sementes aqui nessa igreja. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Acontece, irmãos, que incontáveis são as vezes em que nós temos que lidar com os desdobramentos de escolhas equivocadas, de decisões equivocadas, algumas que nós mesmos já tomamos, ou quem sabe, algumas que outros antes de nós tomaram. E aí, marcas são carregadas ao longo de tantos anos, porque alguém lá atrás
Talvez eu tivesse feito diferente, talvez você tivesse feito diferente, mas lá atrás alguém que não foi nós tomou uma decisão que desdobrou para sua família, que desdobrou para sua descendência. Questões que hoje são tratadas com tanta dor, com tanta mágoa, com tanto ressentimento, com tanto rancor. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso nos céus e na terra, que é capaz de nos curar das marcas, amém, irmãos? Que é capaz de nos curar das mágoas, que é capaz de nos curar dos ressentimentos. O nosso Deus é capaz de curar as nossas mágoas. Houve uma geração antes de nós que fez escolhas acertadas. E eu anotei aqui que é o seguinte, que a principal escolha acertada dessa geração foi, por exemplo, permitir que nós nascêssemos. Você sabia disso? Os que vieram antes de nós podem ter errado em muitas coisas. Sem dúvida erraram. Mas eles acertaram em permitir que nós nascêssemos. Você sabe tão bem quanto eu o quanto hoje, irmãos, existe um movimento abortista que odeia crianças e que defende com unhas e dentes que as crianças sejam assassinadas no ventre da sua mãe. Mas deixa eu te falar, isso não é somente hoje, não. Há muitos anos, há décadas, as mulheres já são assediadas por isso, né? E graças a Deus, nossas mães não se permitiram ser assediadas por isso. Graças a Deus, elas decidiram que a gravidez, que éramos nós lá atrás, não importa se você tem 45, se você tem 18, se você já tem 61, 67, não importa. Deus permitiu que eu e você chegássemos aqui. Deus nos guardou para que lá atrás nossos antecessores diretos não fossem seduzidos por essa política maligna de assassinar crianças no ventre da sua mãe. Então, deixa eu dizer para você que isso é motivo de gratidão. Seja grato a Deus pela vida que você tem. Seja grato a Deus pela sua existência. Ele trouxe você até aqui. Ele trouxe você até aqui e não é porque você ou eu somos bonitos demais ou feios demais, ricos demais ou pobres demais, se moramos na capital ou numa cidade mais para dentro, não importa. Ele nos permitiu chegar aqui, irmãos, porque Ele sabia que um dia o amor do seu Filho Jesus alcançaria a nossa vida. Ele sabia que um dia o amor do seu Filho, o amor salvador de Jesus, iria constranger o nosso coração e nos traria para fazermos parte da sua família poderosa. Diga para o seu vizinho, acorde e ele diga assim: você é da família de Deus. Você é da família de Deus. Devemos então ser gratos a Deus porque nascemos e estamos aqui escrevendo uma história. Nos deixar nascer, eu escrevi aqui com letras garrafais, nos deixar nascer foi uma decisão muito acertada de quem veio antes de nós. Contudo, os que vieram antes de nós também cometeram erros, irmãos. Nossos pais acertaram e erraram. Nossos avós acertaram, mas também erraram. Erraram nossos trisavós, nossos tetravós. Todos eles acertaram e erraram em suas escolhas. E eu me lembro das palavras de Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, lembre da fé que há no seu coração, Timóteo, porque essa fé não é uma fé fingida. A fé que habita no teu coração, em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, o evangelho da graça que alcançou a tua vida, o evangelho da graça, Timóteo, que chamou você ao ministério, o evangelho da graça, Timóteo, que tem enchido a tua vida com um sentido que coisa nenhuma seria capaz de dar. Esse evangelho, Timóteo, primeiro, ele habitou no coração da tua avó, Lloyd.
Depois, Timóteo habitou no coração da tua mãe Eunice, Timóteo. E hoje habita no teu coração. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Alguém pode dizer, pastor, mas eu não tive uma avó cristã. Eu não tive uma mãe cristã que pudesse ter me educado no evangelho. Olha, queridos, talvez alguém diga, minha avó não foi Lloyd, minha avó foi uma Debbie Lloyd, porque ela serviu a outras entidades, ela fez coisas que não deveria, ela adorou imagens. Bom, irmãos, Deus sabe de tudo o que aconteceu lá atrás. Assim como Deus dá oportunidade para a gente hoje de escrever uma história diferente, amém? Escrever uma história diferente. Pode haver pessoas aqui nesse lugar que ainda sofram com consequências de decisões equivocadas lá de trás, mas é a hora, irmãos, de nós colocarmos um ponto final nessa história, superarmos isso que ficou para trás, para começarmos uma história nova. E aí eu quero que você volte os seus olhos para o texto que nós acabamos de ler. Esse texto de 1 Crônicas, capítulo 7, ele mostra para nós, queridos irmãos, um gravíssimo problema familiar. Ele mostra para nós esses 4 versos que lemos, versículo 20, 21, 22 e 23. Mostram para nós que uma geração causou dor a outra geração. Que uma geração fez escolhas erradas, e escolhas erradas desdobram consequências desagradáveis. Escolhas erradas de uma geração respingou severamente na vida de outras pessoas, até que um homem, veja, você pode ser essa pessoa, até que um homem decidiu colocar um ponto final naquela história. Não sem dor. Muito bem, Efraim, diz o versículo de número 20, foi um dos filhos de José. Você lembra quem é José? José foi o governador do Egito. Estamos tratando de um tempo aqui, de um retrato da história, que sucede aqui, o tempo que sucede José, porque estamos falando do seu filho Efraim. José foi pai de Efraim e de Manassés. Esse livro de crônicas é uma repetição da história antiga, mas a história se dá num tempo ali em que o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, descendente direto ali de José e de seus irmãos, que foram até o Egito, e você conhece a história, quando houve fome na terra de Canaã, e Deus então levou José para aquele lugar, e fez de José governador do Egito. Eu sei que você conhece esse contexto, mas enfim, essa história se dá em algum momento, ali próximo ao final dos quase 400 anos, que Israel ficou na terra do Egito. Pastor, mas baseado em que você fala isso? Bom, baseado em que o próprio texto mostra para nós que não muitas descendências depois de Berias, se você for lá no versículo de número 26, 27, você vai ver que Josué, o auxiliar de Moisés, que conduziu a nação até a terra de Canaã, a terra prometida, ele faz parte aqui dessa história. Tem aqui 6 ou 7, se eu não me engano, pessoas ali entre Berias. Berias venceu um avô, um 6, 7, um avô aí de Josué. Bom, fato é, irmãos, que Efraim teve, como nós lemos no texto, 2 filhos assassinados. Diz o versículo 21 que Zabade foi filho de Sutela, e aí Efraim ainda teve 2 filhos. E o que aconteceu com esses filhos? Diz que eles foram mortos. Ézer e Eleade foram mortos. Foram mortos por quê? Foram mortos porque tentaram roubar gados dos homens de Gate. Foram mortos, envergonharam o seu pai, sendo mortos, não porque estavam defendendo a sua família. Foram mortos não porque iam ser assaltados por um forasteiro qualquer, e então se colocaram na frente dos seus filhos, da sua esposa,
para manter a honra da família, não. Foram mortos porque foram roubar. Fato é, irmãos, que se você já teve a experiência de ter alguém na sua família muito próximo, no caso aqui de Efraim, 2 filhos, a morte de 2 filhos, não importam as circunstâncias, é muito doloroso. É muito doloroso. Em 1987, eu tinha 5 anos de idade, eu tinha 7 anos de idade quando meus pais perderam uma irmã minha, que tinha 5. Eu era 2 anos mais velho que Fernandinha. E, dadas as circunstâncias, ela então veio a óbito, e foi por conta disso que não muito tempo depois o evangelho se descortinou na frente dos meus pais. Meu saudoso papai Valmir, falei para o pastor Valmir, né, que o seu nome obviamente me lembrou o meu pai, né, que o Senhor o levou alguns anos atrás. E então o evangelho se descortinou para ele e para minha mãe. E aí, a rebote disso, vieram os filhos, e graças a Deus todos nós até hoje, estamos na presença do Senhor, na casa de Deus, servindo ao Pai. Mas fato é que a dor de perder um filho, não importa as circunstâncias e a causa. É óbvio que Efraim sofreu a vergonha de saber que seus filhos tentaram roubar aquilo que não lhes pertencia. E por causa disso, a dor ainda maior da perda e da morte. O que acontece com Efraim? E esse é o ponto, irmãos. Esse é um dos pontos para os quais eu quero que os seus olhos estejam atentos nessa palavra. Diz o versículo 23 que depois da morte desses homens, de Ézer e Eleade, Efraim, então, ele tem relações com a sua mulher. E aí o que acontece? A sua mulher engravidou. Uau! Que notícia boa! Que notícia maravilhosa! Saber que apesar de toda a dor, de toda a circunstância que os últimos tempos trouxeram para a sua família, imaginemos aqui, ou poderíamos imaginar, que Efraim fosse então saltar de alegria. Que coisa maravilhosa! Deus vai me dar um outro filho. Deus vai permitir uma história nova. Deus vai permitir um contexto diferente. Os erros que eu cometi com Ézer e com Eleade, eu vou tomar cuidado para não cometer novamente. Eu não quero filho meu mais nenhum envolvido com coisas desonrosas. Eu não quero perdê-los novamente, não é a ordem natural das coisas. Eu vou então aproveitar para fazer tudo diferente. Não que o texto sagrado culpe a Efraim pela decisão errada dos seus filhos. Obviamente, tratou-se aqui de homens adultos já, responsáveis pelo seu próprio nariz, pelas suas próprias decisões, e decidiram então roubar aquilo. Bom, roubar qualquer coisa já é errado. E aí deram o azar de ter alguém lá pronto de tocaia para pegar os assaltantes. Mas Efraim, irmãos, ao invés de aproveitar essa oportunidade, e olha, eu me lembro de um texto sagrado de Provérbios que diz assim: o coração alegre, ele é remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. O que nós encontramos aqui é um Efraim com sua alma enferma, com a sua alma adoentada, incapaz sequer, vejam que coisa, incapaz sequer de se alegrar, como qualquer pai se alegraria ao tomar a notícia de que sua mulher está grávida. Se você já teve um filho, você sabe como foi alegre. Talvez a gravidez tenha sido inesperada. Talvez não tenha sido no prazo ali estabelecido e uma circunstância ou outra dali um pouquinho fora do padrão. Mas fato é que uma vez a criança no colo, a Bíblia diz que quando a mãe pode sofrer para dar à luz a uma criança, mas quando pega o seu filho no colo, ela se esquece de toda a dor, porque a alegria é indizível. A mesma coisa é com os pais. Tudo bem que os pais não sentem a dor que a mulher sente,
Tudo bem que as nossas dores são maiores, né? Nossa dor de cabeça sempre é insuportável. A mulher nunca vai saber como a dor de cabeça do homem é enorme. E acaba que a gente tem que ficar deitado, né? Elas nunca vão saber, irmãos, porque elas são mulheres. Elas nunca vão saber o quanto o resfriado nos faz mal. Isso é terrível. Mas tudo bem, a gente respeita a dor do parto. Mas a Escritura é categórica quando diz: ao segurar o seu filho, toda dor é esquecida. Toda dor é esquecida, porque uma nova história está começando ali. Mas olha, irmãos, não é isso que a gente vê na atitude de Efraim. Está aqui no texto o motivo. A evidência: Efraim, sua mulher engravida, tem um filho homem, que para as circunstâncias culturais de Efraim tinha uma importância enorme, mas ao invés de saltar de alegria, ele diz assim: esse menino vai se chamar Berias, diz aí o finalzinho do versículo 23, vai se chamar Berias por causa da desgraça que a família sofreu. Significa então que Berias nasceu e foi chamado de uma criança desgraçada. Significa então que Berias cresceu e os seus amiguinhos, ao chamarem para, não sei se tinha futebol naquela época, pastor Simval, jogavam alguma coisa, um jogo de peteca, ao chamarem Berias para ir brincar na frente de casa, ou para ir lá no curral ajudar a tirar o leite de uma vaca, eu não sei. Quando chegavam na porta de Berias, gritavam assim: ô desgraçado, vamos lá. Porque era isso que o seu nome significava, irmãos. Ô perdido, ô sinônimo de tristeza, vamos lá fazer alguma coisa. Isso, vamos imaginar aqui, vamos fazer uma inferência. Se alguém não dissesse assim: olha, eu não quero você brincando com essa criança, porque essa criança é o sinônimo da desgraça dessa família. Meus queridos irmãos, imagina isso, imagina o que é conviver com isso, imagina o que é ter que lidar com essa realidade, porque é com isso que Berias tem que lidar. Berias passou quanto da sua vida Berias precisou lidar, irmãos, com o fato das pessoas chegarem perto dele e dizerem para ele que ele era uma pessoa indesejada, que o próprio significado do seu nome gera um significado que todos deveriam ficar longe, porque ele era um desgraçado. É isso que o texto diz, né? Diz que Efraim teve um filho, sua mulher teve um filho, e ele chamou esse filho de Berias. Por causa de quê? Porque a sua família foi acometida de uma grande desgraça. E aí, queridos, o quanto Berias tinha todos os elementos para ser uma pessoa completamente, de fato, desgraçada. E nós? Ah, pastor, meu nome nunca significou uma coisa parecida com essa. Que bom que não. Mas e as circunstâncias da vida? E a história da vida? E a história familiar? E o contexto? E os abandonos? E a rejeição? E as traições? E as mentiras? Quantas coisas, irmãos? Quantas famílias nós somos aqui diferentes? Quantas nuances familiares nós temos aqui diferentes? Quantas histórias, quantas alegrias, quantas tristezas, quantas conquistas, quantas frustrações. Bom, nós olhamos para o texto sagrado e nós vemos um homem que tinha tudo para que toda a sua história fosse uma história completamente sem graça. É porque falar desgraçado é muito pesado, né? Mas o resumo é esse. Um desgraçado é alguém que não tem graça.
E quem não tem graça é um desgraçado. Esse é o significado dessa palavra. Esse é o significado desse nome. O que nós estamos carregando, irmãos? O que nós estamos carregando como pais? O que as irmãs, as mães estão carregando como mães? O que nós estamos carregando como educadores? Porque alguém poderia dizer, pastor Leandro, eu não tenho filhos. Deus não me deu filhos. Ah, mas eu vou responder, eu tenho certeza que apesar disso, Deus tem colocado alguém perto de você, para que você seja referência de fé na vida dessa pessoa, para que você seja referência de equilíbrio para essa pessoa, para que você seja referência de confiança em Deus e de uma vida que está em harmonia com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza disso. Nossa, a vida do cristão, irmãos, a vida do servo de Deus, não importa o título que ele carregue, é uma vida missionária. Sempre tem alguém do nosso lado, que é Deus quem está colocando para nós apresentarmos o evangelho para essa pessoa. Se você é pai, o seu primeiro rebanho está dentro da tua casa. Se você é mãe, o teu primeiro rebanho está dentro da tua casa. Se você não é e é casado, sabe qual é o teu rebanho? Primeiro, é o teu cônjuge. E aí depois disso, são os teus familiares, os amigos, as pessoas que estão à tua volta, a tua vizinhança. Um dia desse eu falei lá na igreja, eu perguntei, irmãos, o quanto você está empenhado na salvação de uma alma? E aí eu desdobrei essa reflexão, dizendo o seguinte, empenhado no sentido de você se aproximar de alguém, da sua vida ser a Bíblia que essa pessoa vai ler por um tempo, até ela ter um encontro com Jesus, porque hoje ela não lê a Bíblia, mas ela vai ler a tua vida. O dia que o Senhor alcançar o coração dela, aí ela vai se deliciar com a palavra de Deus, como você se delicia. Mas o quanto você está empenhado em se aproximar de alguém, apresentar o evangelho para essa pessoa e batalhar em oração pela salvação dessa pessoa. E aí, irmãos, essa não é uma responsabilidade só dos pastores. Essa não é uma responsabilidade somente das esposas dos pastores, dos diáconos, dos intercessores, dos músicos. Sim, nós carregamos ofícios para serem executados na casa de Deus e no reino de Deus. Mas a todo servo de Deus, todos nós, você, eu, os irmãos de freguesia, de Praça Seca, de Nova Iguaçu, de Campo Grande, de Zona, não importa aonde tem um servo de Deus, nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Nós temos a mensagem que pode alcançar o coração das pessoas, irmãos, e mudar a história delas. O quanto nós estamos empenhados com isso? Bom, fechando esse parênteses e voltando para cá. Vemos então Berias com todos os elementos. O elemento da rejeição, o elemento, irmãos, da tristeza, o elemento do afastamento, porque eu posso imaginar que um pai que chama o filho de desgraça, a última coisa que esse pai quer é ter relacionamento de proximidade. Então veja o quanto de nuances tinha ao redor da vida de Berias para que ele chegasse com certa idade, quem sabe pulasse de um penhasco ou pendurasse o seu pescoço numa corda qualquer. Mas não é isso que nós vemos. Sabe por quê? Porque Berias conhecia, Berias fazia parte do povo de Deus. Berias, sem dúvida, ouviu as histórias a respeito de seu pai na fé Abraão. Berias ouviu as histórias de seu pai na fé Isaque. Berias ouviu a história do seu bisavô Jacó. Porque se ele é filho de Efraim e o seu avô é José, o seu bisavô foi Jacó, Israel. Berias, então, ao ouvir tudo isso, mas pastor, qual é o elemento que você encontra para isso? Ah, irmãos, o versículo 24 do texto aí de 1 Crônicas 7, ainda faz uma referência a uma filha de Efraim.
porque ele vem falando de Efraim, ele fala a respeito dos 2 filhos que morreram, aí abre um parêntese para falar a respeito de Berias, volta a falar de uma filha de Efraim chamada Seerá, e no versículo 25, olha a primeira frase do versículo 25. A primeira frase diz assim: o filho de Berias foi Refá. Tá bom, pastor, mas e aí? O que isso significa? Bom, irmãos, isso significa que aquele homem, tão marcado pela dor, tão marcado pela rejeição, tão marcado pela raiva, tão marcado pelo abandono, tão marcado pela desgraça, e o seu próprio nome significava isso. Aquele homem que cresceu entendendo que ele era a causa da dor. Ele era, não a causa, ele era a representação da dor. Ele era a representação da enfermidade da alma do seu pai. Ele era a representação da enfermidade moral de toda a sua família. Esse homem, ele demonstra para nós que colocou um ponto final nessa história, quando ele dá o nome do seu filho, o nome de Refá. E aí, se você se lembra, a Bíblia diz, na boa parte da Bíblia, quando ela se refere à cura, à restauração, ela chama Deus de Jeová Rafá. E o Jeová Rafá é o Deus que cura toda dor. Berias entende, irmãos, isso é maravilhoso. Berias entende que aqueles que viriam depois dele não precisariam pagar o preço que ele pagou. Berias entende que as escolhas que fizeram antes dele, com relação a essas escolhas, ele não poderia fazer absolutamente nada, porque foram escolhas de quem veio antes. Mas a partir dele, as escolhas seriam diferentes. E aí ele diz assim: se eu fui causa de desgraça, se eu representei dor, se eu representei enfermidade, doença na alma, o meu filho vai representar a cura que o Todo-Poderoso pode dar. O meu filho vai representar a restauração que o Jeová Rafá pode fazer na vida de alguém. E olha, irmãos, quando os meus olhos se abriram para essa verdade bíblica, isso foi tão maravilhoso. É tão maravilhoso sabermos que o nosso Deus é o Deus que cura toda dor. É tão maravilhoso, irmãos, sermos lembrados pela própria palavra de Deus, que Ele é Jeová Rafá, que Ele visita o enfermo e que Ele restaura a sua saúde. Ele pode restaurar a saúde física, e é por isso que oramos pelos enfermos. Mas além disso, e muito mais do que isso, Ele visita o íntimo, Ele visita o coração, e Ele restaura, irmãos, Ele cura. Nós não precisamos repetir os mesmos erros do passado. O Senhor nos capacita para superarmos os erros do passado e começarmos uma história nova. Você se lembra de um encontro que acontece no Evangelho de João, capítulo 4? Pois é. Ali, Jesus se encontra com uma mulher totalmente marcada, totalmente doente. Ali, Jesus se encontra com uma mulher totalmente enferma. Ali Jesus se encontra com uma mulher que não tinha nada de graça na sua vida. Quem sabe, seu nome até poderia ser Berias, porque se considerarmos Berias como um nome unissex, né? Por que não? Mas não é. Não, o nome dela não era esse. O texto sagrado não nos fala o nome dela. Mas diz que ali Jesus se encontra com uma mulher que tinha uma ferida na alma. E Ele vai no íntimo do seu coração, e Ele cura a sua enfermidade, e Ele salva a sua alma, e Ele transforma a sua história.
E ali o próprio Cristo coloca um ponto final na história daquela mulher. Quando disse para ela, vai lá, busca o teu marido, ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz, eu sei, eu conheço você. Nós não temos, irmãos, aqui tantos elementos bíblicos para refletirmos a respeito do quanto Berias possa ter chorado na presença de Deus, clamando por restauração. Mas esse elemento do versículo 20, que mostra para nós Berias escolhendo o nome do seu filho, de Refá, não pode nos dar outra nuance se não pensarmos que Berias teve um encontro real com o Jeová Rafá, o Deus que cura toda a dor. E ali, então, o Senhor o capacita para que ele coloque um ponto final na história que ficou para trás, supere aquilo para começar uma história nova. E aí, quem vem da sua descendência? O Senhor visita e restaura a história de Berias de maneira tão preciosa que ninguém menos do que o próprio Josué. Tem um livro na sua Bíblia chamado Josué, como tem também na minha. O Josué, a quem Deus disse, seja forte e seja corajoso. Eu sou contigo. Seja forte e seja corajoso. O Josué, lá de Números 13, que é ao lado de Caleb, disse assim para o povo, não, nós vamos adentrar naquela terra e vamos conquistá-la. Bom, não entraram ali naquele momento, os anos se passaram, mas isso fica para a próxima vez que eu voltar aqui. Irmãos, o mesmo Jeová Rafá, que atuou na vida de Berias e fez com que esse homem colocasse um ponto final em toda aquela história de tristeza, de rancor, de abandono, de rejeição, de indiferença, é o Jeová Rafá, é o Cristo de Deus, que olha para o nosso coração e diz assim, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço o teu nome, eu conheço a tua história, eu sei o que já foi, eu sei o que é, e eu sei o que será. Então, querido, o desejo do meu coração é que assim como Deus agiu na vida de Berias, restaurando e curando o seu coração, curando a sua vida, permitindo que Berias superasse tudo aquilo, para começar uma história nova, conhecendo de fato e de verdade o Jeová Rafá. O desejo do meu coração é que nós também o conheçamos. O Deus que visita Berias é o Deus que visita a mulher naquele poço e transforma a vida de ambos. É o mesmo Jeová Rafá, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que está conosco aqui nessa noite, para curar também o nosso coração, para nos capacitar a superar, irmãos, superar o passado, superar o abandono, superar a traição, superar a dor, superar a rejeição, não na força do nosso braço, irmãos, porque veja, na força do nosso braço, o nosso braço pode nos enganar. Outro dia eu disse na igreja, Arnold Schwarzenegger foi campeão de fisiculturismo com menos de 20 anos, repetiu, tantas vezes aquele campeonato, se tornou uma referência do fisiculturismo. Hoje já não aguenta mais levantar os 120 quilos que levantava, Vamos respeitar também o senhor idoso, porque a força do braço, com o passar do tempo, pode não ser a mesma. Pode não, não será, a verdade é essa, não será a mesma. Mas o nosso Deus, diga para o teu vizinho, o nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.